Esta série é um crossover de O Faxineiro Retardado, outra série aqui do canal. Então, para você entender alguns acontecimentos que ocorrem aqui, é recomendado você já ter assistido essa outra série do canal. Caso não tenha assistido, o link dela está na descrição para você ver. Agora fique com o episódio de hoje. No episódio anterior... Dona Mãe do Pedrinho, sinto lhe informar, mas esse cara aí não é um cara que conserta TV, não. Ele tentou me assaltar um dia desses aí na rua, só que não conseguiu porque eu sou muito esperto, né? Mas ele é um assaltante, esse cara. Sério? Sim. Então, o que a gente faz? Pega ele! Pega a faca! Cadê a faca? Puta merda, enroscou aqui no meu bolso! Foda-se, corre! Ufa, até que enfim. Consegui despistar aqueles caras. Mas que droga! Ai, senhor. Eu não tenho energias para brigar com você. Olha, ele tá saindo ali! Ei! Parado, meliante! Vai, corre! Eita merda, fudeu! Puta merda, fudeu mesmo. Parado, você tá cercado. Você pode até tá longe, mas você tá cercado, ó. Tem policial em volta da casa inteira aí, ó. Tem ali. Ó, é o seguinte. Você vai largar o meu filho agora, senão vocês dois vão sofrer graves consequências. Merda! Vai logo, larga, põe a arma no chão e larga o menino, vai. Larga meu filho, pô. 2. Douglas. 1. E vai, Douglas. Au. Minha perna. Au. Por que você atirou na minha perna, Douglas? Desculpa, Geraldão, mas eu não podia deixar você matar o Kleberson. Eu me apeguei muito a ele, eu gostei muito desse moleque. Eu não podia deixar você matar ele. Desculpa. O Douglas vai pagar muito caro. Finalmente eu vou ver o rosto desse cara. Sempre que eu vejo ele, ou ele tá com a mão no rosto, ou tá muito longe. Vem comigo, você tá preso. Douglas? Carlos? Quanto tempo, maninho? Faz 14 anos da última vez que a gente se viu. É, eu sei. Caramba, como você tá grande. A última vez que eu te vi, você era tão pequenininho. Tinha só 6 aninhos, eu lembro. É, a gente cresce, né? E como você tá? Como a família tá? O Marquinhos, a mãe, todo mundo? Como vocês passaram esses últimos 14 anos? Ah, tá tudo bem, né? O Marquinhos, nosso irmão, ele é muito inteligente. Ele vai, ano que vem, né, pro terceiro ano no ensino médio. Ele é muito inteligente. Ele tem bolsa numa escola boa que chama Escola Renitas. Tem tudo para ter um futuro brilhante. Ele já trabalha até numa lanchonete lá. A mãe, ela tá tudo bem. Com ela, a saúde dela no geral tá boa, tirando só aquele problema de
nervo, né, que ela tem, de nervoso, né, que ela fica muito nervosa, a pressão sobe. Isso ainda é um pouco ruim, mas tirando isso, tá tudo bem com ela. Aí comigo, então, aconteceu o mesmo que aconteceu com você há 14 anos atrás. A mãe também me expulsou de casa faz um tempinho aí. Eu tava meio que nem você quando ela te expulsou. Eu repeti muitas vezes de ano, repeti várias vezes de ano, aí repeti de novo esse ano. Aí fui demitido de todos os empregos, toda vez eu sou demitido. Aí eu também não levo muito a sério mesmo. E aí ela cansou e deu um basta, que nem fez com você aquela vez. Te expulsou de casa e agora ela me expulsou também. É. Não acredito, a mãe te expulsou de casa também. A mãe é uma pessoa muito difícil. Eu briguei feio com ela aquela vez, mas eu me arrependi, porque família é algo muito importante, a gente não pode viver sem. Mas você tava andando com esse Geraldão aí, quer dizer que você virou bandido? Então, é uma história meio longa. Ah, então você pode começar a me contar, Douglas, porque a gente não se vê há 14 anos, a gente tem muito tempo pra conversar. Porque pode me contar, porque eu não acredito que você virou bandido, mano. Você é uma pessoa tão boa, como você fez isso? Não, me conta essa história aí. Então tá, eu vou te contar. É... Bom, desde que você foi expulso de casa, com aquele seu desentendimento com a mamãe, eu também fiquei meio... Desde que o papai morreu, na verdade, que você ficou meio... Sei lá, você entrou meio que em depressão, não queria fazer mais nada, não se dedicava em nada. E aí você teve aquelas brigas com a mamãe, e aí ela te expulsou de casa, eu tinha 6 anos da época, e você era meio que como um pai pra mim. E aí depois eu também fiquei meio assim, depois que você saiu, eu sentia muito sua falta, né? O Marquinhos era pequenininho, né? Tinha 3 aninhos ainda, ele não entende das coisas. Mas bom, aí eu cresci meio assim, tipo, que nem... Tipo, como você, assim, eu não me dedicava muito, assim, nunca me dei muito bem com a minha mãe. Eu repetia muito de ano, ela tava... A situação na casa não tava tão boa, ela falou pra eu arranjar um emprego, eu também era demitido em todos. Eu também não tava meio que muito bem, assim. E eu era muito relaxado e tal. E aí acabou que eu repeti, eu tava no... Eu tô com 20 anos agora, né? Eu tava no terceiro ano do ensino médio, porque eu já tinha repetido 2 vezes em outros anos anteriores, e aí eu repeti de novo, repeti pela terceira vez, e na mesma semana eu fui demitido do meu emprego, meu 8º emprego, sei lá qual emprego, nem lembro mais. E aí a mamãe e eu tivemos um desentendimento. Aí, tipo assim, eu tinha repetido, né, o último ano, e o Marquinhos, né, nosso irmão mais novo, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. A gente não estuda na mesma escola, eu estudo em escola pública, que ele estudava, né? Ele estuda naquela escola Renitas, e aí eu tava no 2º ano, né, do ensino médio, ele, como ele é muito inteligente, passou, ele ia ir pro 3º. Aí eu tinha falado pra mamãe, pra ele nem tem muitos amigos, assim, sabe? Ele é meio quietinho na dele, meio nerd, sabe? Aí eu falei pra ele mudar pra minha escola, pra me ajudar colando, porque eu repeti, eu falei isso. Mas aí a mamãe, depois que eu teve essa, que eu falei isso, ela deu um basta e a gente se desentendeu. Ela me expulsou de casa também. Mas tá, chegando ao assunto que você perguntou de como eu virei assaltante, né? Bom, eu fiquei alguns dias na rua,
pedindo um dinheiro, até que chegou um cara. Esse cara era o Geraldão. Ele perguntou o que eu tava fazendo lá. Eu contei pra ele o que aconteceu. E aí ele falou que tinha uma proposta pra me fazer, que talvez me interessasse. E aí ele mandou eu seguir ele. A gente chegou num lugar meio que é o esconderijo lá dele, que é um lugar meio sujo, meio estranho, mas aí ele me contou, né, que ele trabalhava com sendo bandido e tava precisando de alguém pra ajudar ele, principalmente na área de assalto. E que ele meio que praticamente me obrigou a aceitar, porque ele já tinha contado tudo e deu uma ameaçada em mim. Ele falou que ganhava uma boa grana e eu também estava muito triste, então eu larguei, taquei o foda-se que era errado e aceitei. E aí foi meio que assim, a gente começou a fazer os assaltos, eu comecei a andar com ele, aí ele me contou sobre você, que era o policial, e aí que seguia ele lá, a gente fez alguns crimes, e é isso. Caramba, Douglas, que triste. É, a vida tem dessas, né? Quem diria aconteceu a mesma coisa com você, o que aconteceu comigo há 14 anos atrás, da minha mãe expulsou a gente de casa. Mas quem diria, né? A gente se reencontrou numa situação dessa. É, eu entendo. Muita gente vai pro mundo do crime mesmo, por conta de não ter apoio, essas coisas, não ter família perto. Eu até te entendo, mas tá bom, né? Já passou. Pelo menos você já viu que fez errado, já vai mudar pra melhor. E que esse Geraldão é um pilantra, mano. É um pilantra, ele se aproveita das pessoas, é um ladrão urbo. Esse cara aí não dá, mano. É complicado. É, pois é. Mas deixa eu te. Agora eu que quero te perguntar uma coisa, Carlos. Tipo assim, você virou policial. Mas pelo que eu me lembro, você odiava policial por causa daquilo lá que o. Quando o papai morreu por um policial que matou ele, que confundiu ele com um criminoso, e você virou policial. Me conta essa história. Bom, a minha história é um pouco longa também, mas você me contou essa história longa, agora eu vou te contar minha história longa. Bom, começando quando a mãe me expulsou de casa, né? Que pelos aqueles motivos que eu tava indo muito mal na escola, repeti várias vezes de ano, no trabalho, muito mal, e aí aquela briga, a gente brigava muito, ela acabou expulsando eu de casa, né? E, bom, depois que ela me expulsou de casa, eu fiquei morando na rua por um tempo, né? Até que alguns dias, né, eu fiquei na rua, né? Aí um policial passou, né? Eu pedi a esmola e tal. Ele começou a me ajudar sempre, só que ele gostava de conversar comigo, ele queria conversar, mas eu nunca dava muita atenção pra ele, sempre fui um pouco grosso, porque eu não gostava de policial por conta do que aconteceu com o papai lá, dele ser morto injustiçamente por um policial, e eu não gostava de policial. Eu sempre fui um pouco grosso com ele por ele ser policial, mas ele foi me ajudando, e ele sempre conversava comigo, eu era meio malvado. Só que até que eu fui gostando dele, a gente foi criando uma amizade, ele morava perto ali de onde eu tava pedindo esmola, e a gente meio que ficou amigo, a gente se conhecia, se cumprimentava, né? Se falando até que um dia tava chovendo muito, muito forte, tava trovejando muito, eu tava tossindo, pô, tava um pouco gripado. Aí ele, tipo, falou não, tipo, ele tava passando, vindo do trabalho dele, né, de como policial, né? Ele, não, vem pra casa lá, você fica na minha casa, de boa. Eu, não precisa. Ele, não, eu insisto. Aí ele me levou lá pra casa dele, me deu um quarto, né, pra dormir, comida, foi muito gentil comigo, só que na hora que eu entrei na casa dele, ele tinha uma filha. A esposa dele já tinha morrido, né? Há um tempo. E ele tinha uma filha que tinha mais ou menos a mesma idade que eu. E, bom, quando eu entrei e eu vi a filha dele e a filha dele me viu, foi amor à primeira vista. Sei que é meio
estranho falar isso, né? Meio, nem sempre acontece essas coisas, parece que é meio conto de fadas isso, mas foi amor à primeira vista. A gente se apaixonou. E aí a gente começou a conversar, né? A gente virou muito amigo. E depois que passou o temporal, assim, ele. Como a gente já se dava bem, eu falei, não, vou voltar pra rua. Agora ele, não, pode ficar aí por mais uns dias aí, tá um tempo meio frio. E aí fui ficando, né? E aí nesse tempo eu fui conversando mais com a filha dele, né? A gente ficou criando uma grande amizade, só que a gente se amava muito, né? A gente se amava, aí eu comecei a morar lá. Eu já tava me dando muito bem com ele, com a filha dele, ele meio que me adotou, né? E aí é, me ajudou, né? Ele me ajudou a começar com a minha carreira de policial, né? Por conta dele, eu comecei a gostar da carreira de policial, ele foi me ajudando a ter. Só que um pouco antes disso acontecer, que ele foi me ajudando, me mostrando as coisas, né? E um pouco antes que eu tava morando lá já, né? Eu e a filha dele começamos a namorar. Só que bem pouco tempo depois que a gente começou a namorar, puf, ela engravidou. Do meu filho, meu único filho, Cleberson. E tudo bem, né? Eu pensei que ele ia me matar, né? Tipo, comecei a morar na casa dele por pouco tempo, comecei a namorar a filha dele por pouco tempo e ele, eu engravidei a filha dele, mas ele deu uma bronca, óbvio, mas apoiou muita gente, apoiou em tudo. Esse cara era sensacional. Meu sogro era sensacional, né? Antes era um amigão, aí virou meu sogro, né? E aí, nosso filho nasceu, né? Tudo bem, aí eu fui cuidando dele, né? A gente foi cuidando dele, ele sempre apoiou muito o meu sogro, ajudou muito na criação dele. E ele foi me ajudando a seguir na carreira de policial, porque ele já tinha uma grande posição, tinha uma certa influência. Eu fui gostando e virei policial. Ele me ajudou muito e nosso filho foi crescendo. Fomos tendo nossa vida, sempre continuei morando com ele. A gente sempre deu muito bem, era tipo como ele fosse um pai para mim mesmo. E aí, um certo dia, a gente tinha uma condição financeira até que boa, a gente fazia viagens. E uma certa viagem que a gente fez para um hotelzinho no interior da cidade mesmo, é, eu não pude ir. Ele já tinha se aposentado, né? Ele já estava um pouco velho, se aposentou, mas eu continuei sendo policial, né? E aí a gente foi fazer uma viagem. Meu filho já estava um pouco grandinho, isso faz mais ou menos uns 2 anos, acho. E é, eu não podia. Na última hora estava a minha esposa, né? Meu filho e meu sogro indo para viagem no carro. E no último momento, assim, ligaram da polícia, tinha um crime lá e precisavam de mim, eu fui. Acabei que eu não consegui ir para viagem. Nessa viagem de carro aconteceu um acidente. Um caminhão bateu no carro deles. Ai, só de falar eu já começo a chorar, me dá dor no coração. Desculpa. Tá, um acidente muito grave, um caminhão bateu no carro deles. Meu sogro estava dirigindo, né? E minha mulher estava no banco da frente. Eles dois morreram, tipo, de primeira morreram, assim, a pancada foi muito forte. Meu filho estava no banco de trás e aí ele não sofreu tantos danos quanto porque ele estava mais atrás de onde foi a batida. Ele não morreu, graças a Deus ele sobreviveu. Só que ele sofreu graves danos. Ele quebrou o braço na época, quebrou perna. E o mais grave que aconteceu foi um problema na cabeça, que ele bateu a cabeça e ele sofreu uma certa demência, um problema de retardo. E ele até hoje tem um pouco disso, ele é um pouco retardado. E isso atrapalhou um pouco nele. Ele agora para aprender, né? Aprender a estudar é mais difícil, né? Aquela escola eu tirei ele, mudei ele de escola, né? Há um tempo aí, mais ou menos. Aí eu mudei ele de escola para uma escola um pouco melhor, né? Acho que foi nesse ano aí que eu pus ele numa escola nova, né? Para
Ele ficou um tempo sem ir para a escola se recuperando, e depois eu pus agora ele na escola nova, uma escola que cuida melhor das pessoas, uma escola melhor do que a outra, né, para cuidar com essas pessoas com um pouco de problema, né? E é isso, só que ele tem muita dificuldade para fazer amigos, estudar, é difícil, né? Ele com esse problema aí. E é isso. E essa é a minha história. E aí agora tava num crime aí, né? Esse Geraldão, eu já tô há um bom tempo procurando ele, eu tô no caso dele há um bom tempo, ele sempre acaba escapando. E aí ele tava com um ajudante, né, agora, no caso você, e eles deram de sequestrar meu filho, foi um dos piores dias da minha vida, só que agora melhores também, porque eu te reencontrei, maninho. Mas eu fiquei desesperado, aí eu vim atrás do meu filho, né? E a gente acabou se reencontrando. E meio que é isso. Caraca, que história emocionante, Carlos. Pai, tá tudo bem? Você tinha falado pra eu esperar lá no carro, mas até agora não veio? Ah, filho, desculpa, eu esqueci que você tava lá no carro me esperando. É que, olha, filho, aconteceu muita coisa mesmo. Mas espera aí. Se o Kleberson é seu filho e a gente é irmão, isso quer dizer que o Kleberson é meu sobrinho? Episódio novo toda quarta e sábado às 19 horas.